benfiquismo e o sportinguismo não foi o futebol que o criou, foi o ciclismo. O Benfica é um dos pilares da história do ciclismo português. Não há história do ciclismo português sem a história e sem o envolvimento, sem o papel, sem as vitórias do Benfica, sem os atletas do Benfica, os treinadores do Benfica, os dirigentes do Benfica. Os benfiquistas apoiaram muito o ciclismo e deram à modalidade uma dimensão que provavelmente, se não fosse o Benfica, ela não teria atingido. Só 2 desportos estão representados no emblema do Sport Lisboa e Benfica: o futebol e o ciclismo. Um foi herdado do Sport Lisboa, o outro é carga genética do grupo Sport Benfica. Isto é, o Benfica é ciclista desde pequenino. O Benfica, quando é fundado, já tem, e nos seus primórdios, tem uma série de pessoas já ligadas ao ciclismo que depois, a pouco e pouco, vão avançando mais, mas é, de facto, na sua gênese está, efetivamente, o ciclismo, e a roda personifica isso mesmo. O primeiro ciclista a participar numa prova foi um futebolista, era um médio, que era capitão de equipa, o Fortunato Levi, e que, ao que consta, tinha algum jeito para andar de bicicleta. Houve a possibilidade de participar numa prova no velório de Palhavã e obteve classificações razoáveis, não venceu, mas ficou bem classificado. Em 1912 surge a primeira grande figura do ciclismo encarnado, Alfredo Luís Piedade. 2 anos depois já era responsável por toda a secção. Treinava e desenhava as bicicletas. Em 1926 organiza um raid épico de quase 2.000 quilómetros a ligar Paris e Lisboa. Após 9 dias de odisseia, Piedade chega à Praça dos Restauradores e é recebido por 10.000 pessoas em apoteose. O ciclismo começava a apaixonar o clube e o país. Nos anos 30, as estradas de Portugal iam ficar a conhecer uma lenda do ciclismo. O José Maria Nicolau entra como corredor do Benfica em 1929, numa prova em setembro de 1929, demonstrou ali imediatamente as suas capacidades técnico-atléticas e vai dominar o Nicolau praticamente a primeira metade da década de 30. Podemos dizer que ele trouxe a tática, ou pelo menos desenvolveu definitivamente a tática no ciclismo. Ele funcionava como capitão e ele indicava o que é que cada um dos outros ciclistas devia fazer. Quando é que devia atacar, quando é que devia defender, quando é que devia ir em busca de alguém que estivesse em fuga. E isto foi uma inovação. Não se fazem grandes campeões sem grandes rivais. Em breve, todo o território nacional ia começar a ser percorrido mano a mano por 2 gigantes do ciclismo. Ali entre 32 e 35 aparecem 2 figuras extraordinárias. Primeiro o Nicolau, era um tipo enorme, com uma força tremenda, que vinha da agricultura, metem-no em cima de uma bicicleta e ele lá à frente do pelotão, vê-se aquela malta toda. No ano seguinte, aparece uma figura franzina e pequenita, agarrada a uma bicicleta, e não é que vê-se, que é o Trindade. José Maria Nicolau era, de facto, um homem possante, digamos que tinha uma estrutura física impressionante, era um homem de força, enquanto que o rival dele, que era o Alfredo Trindade, tinha outra estrutura física, era mais franzino, mas também era mais sagaz na condução da sua participação nas corridas. As vitórias foram divididas entre os dois durante aqueles anos, 6, 7 anos que duraram no auge, os dois. Umas vezes ganhavam umas vezes ganhavam outra. Nicolau e Trindade eram como 2 gêmeos falsos, 2 homens simples, naturais do Cartacho,
com fisionomias distintas, mas a mesma capacidade sobre-humana de levantar voo pelo simples movimento de pedalar. Mais do que isso, Nicolau e Trindade, adversários leais e amigos fora do selim, encarnavam pela primeira vez a rivalidade Benfica-Sporting. E foi a atravessar Portugal, um de vermelho e o outro de verde, que dividiram o país em dois. Nós ganhamos as descrições do que se passou nessa altura. Qualquer um dos jornais e revistas que se publicavam naquela fase do desporto português mostram que foi um duelo quase apaixonante para o país. O país estava dividido entre o Trindade por um lado e o Nicolau por outro. Até direi mais, até famílias. Havia famílias em que uns eram do Sporting e outros eram do Benfica. Eu tenho provas disso, porque tenho ali cartas que escreviam ao meu pai, em que eles diziam: o meu pai e a minha mãe são do Sporting e eu sou do Benfica e eu e os meus irmãos somos do Sporting. Assim, essa rivalidade chegou dentro das próprias famílias. Eram dois grandes desportistas. Há fotografias fantásticas deles os dois no final das corridas, abraçados, dando a volta de honra um com a mão por cima do outro, dos ombros um do outro, numa sã camaradagem. Quando eles estavam na luta, não havia amizade. Cada qual lutava com as armas que tinha. Acho que se respeitavam mutuamente, sabe? O ciclismo não era só uma das duas únicas modalidades inscritas no símbolo encarnado. Era aquela que faria do Benfica um clube de dimensão nacional. Eu que li a história do Benfica, descobri que, por exemplo, o que torna o Benfica popular e de dimensão nacional, primeiro que os outros clubes, nomeadamente o Sporting, é que o Benfica começou a ser divulgado não pelo futebol, mas houve um homem chamado José Maria Nicolau. Levou a camisola do Benfica pelo país inteiro. Esse era o grande desporto do povo, o ciclismo. Os corredores do Benfica sempre levavam a sua camisola vermelha com o seu emblema da águia ao peito. Foi uma maneira, indiscutivelmente, de chegarem ao interior do país. Nós vemos agora fotografias da época, naquelas aldeias recônditas do Distrito da Guarda ou do próprio Alentejo ou de Trás-os-Montes, com estradas incríveis, em macadames cheios de buracos, mas apejadas de gente, novos, velhos, homens, mulheres, crianças, que efetivamente estavam lá para apoiar. O benfiquismo e o sportinguismo não foi o futebol que o criou, foi o ciclismo. O Nicolau e o Trindade, um pelo Sporting e outro pelo Benfica, nas voltas a Portugal daquela época, é que eram as rivalidades que passavam por Portugal todo. Um com a camisola do Benfica, outro com a camisola do Sporting. A partir dos anos 30, os melhores ciclistas ascendem à dimensão de estrelas. Grandes provas, como a clássica Porto-Lisboa e a Volta a Portugal, transformam homens simples, muitas vezes de classes desfavorecidas do interior do país, em heróis populares. Isto leva às aldeias a quem os manuais da primeira classe e da segunda classe e da terceira classe lhes diz: filha de médico é para ser médico, filho de agricultor é para ser agricultor. Não é? De repente, o Trindade e o Nicolau, que eram meus colegas a cavar terra, andam a sair nas páginas dos jornais agarrados à Beatriz Costa, que era a estrela da altura. Ouça, quero melhor que isto para um jovem. Também quero, não é? Nos anos 60 e 70, os ciclistas eram efetivamente pessoas queridas de todos os adeptos. Estou-me a recordar no Benfica, por exemplo, o Peixoto Alves e, sobretudo, talvez o Fernando Mendes mais tarde, eram endeusados. Os ciclistas são normalmente grandes vedetas. Isto é, nós temos que perceber que no ciclismo há um pelotão de 100 e tal ciclistas. A esmagadora maioria deles são anónimos para a grande parte das pessoas. E depois há sempre 10, 15, 5, depende, não é? Isto é tão verdade em Portugal como é em França, de ciclistas que são as grandes vedetas da corrida. Devido aos custos elevados da modalidade e à interrupção forçada das grandes provas devido à Segunda Guerra Mundial, o ciclismo perde fulgor na primeira metade dos anos 40. O Benfica, que chega a extinguir a modalidade a nível profissional, regressa em 1947. José Martins, que tinha vencido a volta no ano anterior ao serviço da Iluminante, repete agora o feito com a camisola encarnada. O José Martins foi um homem que
correu em França e depois na altura da guerra veio para Portugal e veio correr no Benfica e foi um ciclista de primeiro plano, um ciclista que teve uma grande projeção nessas épocas, não há dúvida nenhuma, e que deu ao Benfica muitas vitórias. O Zé Martins era um grande ciclista, é um daqueles que está na história do ciclismo português. Era um ciclista muito eclético, era um bom rolador, trepava bem, era um ciclista completo e que marcou muito uma determinada época. É um dos símbolos do Benfica na sua modalidade do ciclismo. Qualquer um fica impressionado pela capacidade atlética dos heróis que fazem um tour, um giro ou uma volta. Mas antigamente havia um obstáculo para além das montanhas e dos milhares de quilómetros pedalados em poucas semanas: as péssimas condições em que se praticava a modalidade. Havia estradas que não estavam completas, quer dizer, a certa altura não havia estrada. Era preciso ir à procura da continuação da estrada. E muitas vezes tinham que atravessar ribeiros. Os ases do pedal, antes dos ases do pedal, eram os forçados da estrada, eram aqueles que verdadeiramente eram quase obrigados a fazer centenas e centenas de quilómetros em cima de uma bicicleta, praticamente sem condições nenhumas. O subir hoje uma subida, sei lá, a Serra da Estrela, é muito mais fácil que nessa altura, e quem anda de bicicleta percebe isso, porque a estrada hoje é lisa e na altura não.